Oi gente, tudo bem com vocês? Para continuar com os babados da genética, vamos fazer aqui uma breve revisão do que a gente viu nas aulas anteriores. Na aula passada vimos que os experimentos de Pap e Mendel finalmente foram redescobertos e também valorizados. E vimos também que, de forma independente, Boveri e Sutton propuseram a teoria cromossômica da hereditariedade, que diz que os genes estão ali localizados nos cromossomos, que servem como veículos para a separação desses genes ali durante as divisões celulares. Só que eles montaram essa teoria com base em observações, ou seja, a galera fez simplesmente a egípcia para eles dois. E na aula de hoje nós vamos ver como Thomas Morgan chegou dando um tapa de lua e falando: é experimento que vocês querem para comprovar? Toma, tá aí o experimento que vocês querem. E de quebra ainda descobriu o quê? Os genes ligados ao sexo. Minha gente, a aula de hoje tá babado. Meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez sejam sempre muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula de hoje. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver qualquer novidade por aqui. É notável que algumas características estão relacionadas com o sexo. Isso pode ser notado, por exemplo, quando a gente vê que um fenótipo surge mais em determinado sexo do que em outro. Mas para a gente entender a relação disso com Mendel, com teoria cromossômica da hereditariedade, vamos aos slides. Bom, gente, então já estou aqui no cantinho dos slides e vamos conhecer finalmente Thomas Morgan. Vamos entender ali o experimento dele, vamos saber por que esse experimento foi tão importante para que as pessoas aceitassem ali de fato a teoria cromossômica da hereditariedade. Bom, lá por volta da metade do século XX, na Universidade de Colômbia, que a gente já viu que é Colômbia mesmo, né, e não Colômbia, existia um cientista chamado de Thomas Hunt Morgan. O cara era brabo, ó, esquece, o cara era brabo. Ele começou sua carreira como embriologista, mas a descoberta ali dos trabalhos de Pap e Mendel fizeram com que ele se inspirasse, falasse assim: não, velho, eu também quero trabalhar com isso. Então ele começou a trabalhar com genética. Inicialmente ele trabalhava ali com camundongos e com ratos. Mas em 1909 ele falou assim: ó, chega de trabalhar com rato e camundongo, eu quero trabalhar agora com a Drosophila melanogaster, que são quem? As famosas mosquinhas da genética. Mais famosa do que eu, mais famosa do que você, que são as mosquinhas das frutas, que vocês já devem ter ouvido falar aí nas aulas de genética. E aí, após um ano trabalhando aí com essas mosquinhas, ele começou a observar que todas elas tinham ali, ó, um olho vermelho. Só que aí, entre um experimento e outro, ele começou a observar que existiam mosquinhas ali que tinham olhos brancos. Só que sempre essas mosquinhas eram machos. É que nem quando você procura uma pessoa ali postando história no Instagram com a mão no volante. Geralmente é macho, raramente tem alguma fêmea fazendo isso. Na época ele nem imaginava, mas essa descoberta ia mudar para sempre a sua carreira e também o rumo da genética. Só para vocês terem noção, o nome dele agora aparece nos mesmos livros de genética que cita ali quem? O Pap e Mendel, que foi em que ele se inspirou. Então tem noção de como ele foi o máximo. Então, após descobrir aí que só tinha macho com olho branco, ele falou assim: véi, quer saber? Eu vou cruzar. Cruzar as mosquinhas ali, fazer os cruzamentos de Mendel. Então ele decidiu pegar ali uma fêmea de olhos vermelhos e cruzar com um macho de olho branco, tá? E eu vou botar um X em todas que forem fêmeas e um Y em todas que forem machos pra ficar melhor aí da gente entender, tá? E aí, como resultado na geração F1, minha gente, ó, 100% das mosquinhas ali, sejam fêmeas ou sejam machos, tinha os olhos vermelhos, né? Ele falou: não, galera, tá de boa, até agora tá de boa porque tá seguindo aí as previsões de Mendel. Então, a geração parental, tá? Ele pegou a fêmea vermelha com o macho de olho branco e na geração F1, na geração filial, toda a galera ali de olho vermelho. Ele falou assim: não, vou continuar ali seguindo os passos de Mendel. Vou pegar essa geração F1, uma fêmea com olho vermelho e um macho com olho vermelho dessa geração F1 e vou botar ali para eles cruzarem para ver o que é que vai rolar. E aí, na hora desse experimento, o que é que ele pensou? Tá, a geração F1 de Mendel era híbrida e a geração F1 aparecia o quê? O caráter amarelo.
Então, se essa geração F1 tá aparecendo essa cor de olho vermelho, é porque o quê? Essa cor de olho vermelho, de algum jeito, domina ali a cor de olho branco. Então, vamos ver se a cor de olho branco ali volta a aparecer na geração F2, já que provavelmente ela é uma característica recessiva. E aí, minha gente, pegou lá, né, a fêmea e o macho, e na geração F2, a primeira mosquinha fêmea surgiu com olho vermelho, a segunda mosquinha fêmea surgiu também com olho vermelho, a terceira mosquinha, que era o macho, surgiu com olho vermelho, e a última mosquinha ali, que era o macho, surgiu com olho branco. Ele falou, então, eu já sei que essa característica é recessiva, mas eu não estou entendendo por que só macho que tá aparecendo com esse olho branco. O que é que tá rolando aqui? Não tô entendendo. Aí ele pensou assim, se só tá aparecendo esse olhinho branco e macho, é porque de alguma forma essa característica, esse fenótipo aí pra cor de olho branco, deve estar relacionado com sexo. É a única explicação plausível. Então é alguma mágica aí, alguma coisa aí do além. Mas era a primeira opção mesmo. Então, quando ele fez essa conclusão de que essa característica do olho branco de alguma forma estava ligada ao sexo, ele estava certíssimo. E ele nem imaginava, mas ele tinha acabado de fazer uma grande descoberta: a herança ligada ao sexo. Então, para a gente entender o que é que está rolando aqui melhor, eu vou chamar eles os cromossomos sexuais, o X e o Y. Hoje em dia, a gente sabe que algumas características, alguns genes para algumas características estão ali no cromossomo X. Mas não é em qualquer lugar do cromossomo X, como a gente vai ver, tá? Então, eu vou botar aqui essa colinha, só para ficar mais fácil. As pessoas do sexo genético feminino são XX, tá? Então, tem 2 cromossomos X. E as pessoas do sexo genético masculino são XY. Então, existe uma região aqui no X, que ela é única do X, não tem no Y. Então, é uma região não homóloga ao Y. E ela é chamada, de herança ligada ao sexo ou herança ligada ao X. Então, são genes que só tem ali no cromossomo X. Mas existe também uma herança ali que só tem no cromossomo Y, que é chamado de herança restrita ao sexo ou holôndrica. Mas esses 2 cromossomos ali têm algumas regiões que são homólogas, tá? Que são regiões parcialmente ligadas ao sexo, tá? Então, vou botar essa colinha aqui do lado para ficar mais fácil. De rosinha é a região diferencial do X, de azulzinho é a região diferencial do Y e de roxinho é uma região pseudo-autossômica, porque tem genes ali, que eles se pareiam e que pode ali fazer algumas trocazinhas, tanto no X como no Y. Então, o que é que Morgan fez? Ele concluiu que para explicar esse resultado aí de só os machos aparecerem com o olho branco, esse gene para a cor do olho devia estar ali, no cromossomo X, nessa parte rosinha aí, que é uma parte exclusiva do cromossomo X, e ele estava certíssimo. Ele identificou que os alélos ali para determinação da cor do olho só existem no cromossomo X, mas não existem no cromossomo Y. Ou seja, a cor de olho é uma herança ligada ao sexo ou ligada ao cromossomo X. E é por isso que só estava aparecendo ali os machos com aquela cor de olho branco. Mas calma que a gente vai entender melhor esses cruzamentos. Então, admitindo-se que esse gene ali para a cor do olho, o locus dele está aqui presente no cromossomo X, vamos então entender melhor esses resultados aí de Morgan, tá? A fêmea, ela vai ser XX e o macho, ele vai ser XY. Então, a fêmea, ela pode ter 2 alelos ali, para essa cor do olho, porque ela tem 2 cromossomos X. Então, elas podem ser homozigotas, se os alelos forem o mesmo, ou heterozigotas, se os alelos forem diferentes. Só que o macho, minha gente, o macho só tem um cromossomo X. Então, ele só pode ter apenas um alelo. Então, sempre que isso acontece, o nome que a gente dá é hemizigoto, porque tendo só um alelo não pode ser nem homozigoto nem heterozigoto. Como os machos sempre vão ter ali só um cromossomo X, com raras exceções que a gente vai ver mais pra frente, os machos sempre vão ser hemizigotos para essas características aí ligadas ao sexo, ou seja, sempre vão ter apenas um alelo para essas características ligadas ao sexo. Eu sei que vocês já devem estar pé da vida, Mais uma palavrinha nova, já não bastava homozigoto, heterozigoto, ainda surge isso aí. Então lembra, sempre que for um gene ligado ao sexo aí, em indivíduos que têm esse sistema sexual XY, os machos sempre vão ser hemizigotos, porque eles sempre vão ter apenas um alelo, tá? Mas vamos entender melhor aqui os cruzamentos de Mendel, dando nome aos bois, sei lá como é que fala. Bom, como a gente já viu, a cor vermelha do olho domina sobre a cor branca. Então, para a mosquinha apresentar cor vermelha, é só precisa apresentar um alelo, que a gente vai chamar de X+, tá?
E para ter a cor do olho branco, como a gente já sabe que é recessivo, precisam de 2 alelos x elevado a w, tá? Então, o que é que acontece? Primeiramente, Morgan pegou uma mosquinha ali que era vermelha, que ele sabia que era pura, né? Que fez que nem Mendel, que era x+, ok. E pegou um macho de olho branco, que o macho ele só tem um quê? Um x, então ele só precisa ter um quê? Um xw e pronto. Mesmo sendo um recessivo, vai ser expresso porque não tem nenhum dominante ali falando nada para ele, já que ele só tem esse alelo. E aí, como resultado desse cruzamento, surgiram o quê? Todas as mosquinhas ali, ó, com o olho vermelho, tanto macho como fêmea. E aí, quando ele decidiu, então, cruzar essa geração F1, que ele pegou ali uma fêmea de olho vermelho, que já era o que? Heterozigota, e um macho de olho vermelho, que já tinha o que? O X+. Como resultado, ele encontrou uma fêmea do olho vermelho, outra fêmea do olho vermelho, as duas ali, ó, a primeira sendo homozigota e a segunda heterozigota, um macho do olho vermelho, e foi assim que surgiu um macho de olho branco, tá? Se vocês não estão entendendo como é que faz esse cruzamento, vou deixar um vídeo passando aqui em cima, mas é basicamente assim. E aí ele não tinha certeza se era isso mesmo que ele estava pensando, será que é isso, será que não é aquilo? Ele falou assim, não, pera, eu vou fazer mais um experimento. Se der aqui essa previsão que eu tô na minha cabeça, é porque é isso mesmo. Ele então conseguiu uma fêmea do olho branco, né, que ele sabia que era pura, porque a fêmea, tendo 2 cromossomos X ali, ela precisa ter os 2 alelos, já que ele é recessivo, e pegou um macho ali de olho vermelho que ele sabia que era o quê? Que era X+, porque só basta ter um ali, né, já que ele só tem um cromossomo. E ele falou bem assim, ó, se todas as fêmeas desse cruzamento tiverem olho vermelho e todos os machos tiverem olho branco, a minha teoria tá certa. E foi dito e certo, né? A primeira fêmea que surgiu com olho vermelho, a segunda com olho vermelho, o terceiro macho com olho branco e o quarto macho com olho branco. Então foi com esse experimento que Morgan conseguiu provar que os genes estão de fato ali nos cromossomos e que tem alguns genes que estão ali nos cromossomos sexuais, que são genes ligados ao sexo, que a gente vai estudar mais para frente quando a gente for ver a herança ligada ao sexo. E finalmente então a teoria cromossômica da hereditariedade tinha ali um experimento para falar assim, ó, aqui, tá vendo? Eu existo, eu sou real. E é isso, aceitem que dói menos. E é por esse motivo que há mais machos com olho branco do que fêmea, porque o macho ele só precisa de um alelo ali para manifestar a característica, enquanto a fêmea, por ter 2 cromossomos X, precisa o quê? De 2 alelos excessivos. Então é muito mais difícil ter 2 do que ter 1, né? É a vida. Então, com esse experimento, o que é que rolou, minha gente? Foi a prova definitiva, então, para essa teoria cromossômica da hereditariedade, né? O povo falou assim, não, é verdadeira e vamos parar de fazer egípcia. Concluir, então, que todos os genes se localizam ali em cromossomos, sejam cromossomos autossômicos ou cromossomos sexuais. E concluíram que tem genes que estão ligados ao sexo e que esses genes estão ali, ó, no cromossomo sexual X, em uma parte que não faz pareamento com Y, uma parte que é exclusiva do cromossomo X. Então essa foi a aula de hoje, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo, se não entendeu alguma parte, pode comentar que eu tô sempre respondendo, ou manda lá no Instagram, tá? Eu vou me despedir de vocês formalmente em 3, 2, 1. Esse foi o vídeo. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui, que ficou até o final. Ficou com alguma dúvida, quer me dar sugestão de vídeo, quer me dar biscoito científico, você já sabe, né? Comenta aí embaixo que eu tô sempre de olho nos comentários de vocês. É isso, um beijo. Tchau! Eu fiquei me segurando, ainda bem que tu falou. Oxi. Papo e meia. Eu só chamo. É porque tu não assiste meus vídeos mais, mas eu só chamo Papo e Meia. Eu posso achar engraçado toda vez, né? Cara, Ela não quer me dar uma passadeira, gente. porque ela Eu várias tem. passadeiras pra ela. Bê, tu não usa, Bê, se tu usasse, eu daria. Quer dizer que tudo que eu comprar eu tenho que usar? Não, às vezes eu quero só pra dizer que eu tenho. E vimos também que de forma independente, Bover e Sutton propuseram. É propuseram, né? Propuseram. E vimos também que de forma independente, Bover e Sutton propuseram. E aí 1 ano depois que ele estava trabalhando aí, ó, com essas mosquinhas, ele começou a observar que elas tinham o olho vermelho.